Hoje, nós iremos falar neste vídeo sobre irrigação sustentável, já que é impossível falar sobre agricultura e não falar sobre irrigação. Então, vamos aprender um pouco sobre como tratar da irrigação e não falar de desperdício. O sucesso para uma determinada colheita está diretamente relacionado a uma boa elaboração de um projeto e a eficiência de irrigação. A irrigação hoje vem sendo aprimorada a cada ano por meio de diferentes métodos e tecnologias, se tornando uma atividade cada vez mais profissional e sempre voltada às necessidades sustentáveis. Foi-se aquele tempo de visão de que irrigação seria uma atividade sinônima de desperdício de água. A irrigação sustentável, ela consiste na utilização de aparelhos dotados de mecanismos que são capazes de determinar com precisão, através dos seus sensores e de uma programação, a necessidade de irrigação e volume de água liberado para acordo de cada lavoura, acarretando desta forma a economia de água que resulta na irrigação sustentável. Para implementar esse sistema na sua produção, você conseguirá atrair a confiança dos consumidores e contribuirá para a preservação do meio ambiente, o mais importante. A principal importância de investir em uma irrigação sustentável é que essa é a maneira de economizar água e dinheiro durante o manejo. É possível produzir alimentos sem desperdiçar os recursos naturais ao utilizar as tecnologias adequadas ao seu favor. O resultado é uma plantação completamente sustentável e lucrativa em cima da redução de desperdício. Os processos tradicionais, eles vão exigir muito mais dinheiro para serem instalados, além de apresentarem também um trabalho maior para os procedimentos de captação de água e manejo. Vale ressaltar que existem também os prejuízos causados ao meio ambiente devido à má utilização dos recursos naturais durante as práticas que envolvem a agricultura. A utilização dessa prática de irrigação sustentável é capaz de diminuir em até 40% os gastos com água, justamente por aperfeiçoar este recurso. Vale ressaltar que é preciso que o profissional esteja capacitado a operacionalizar estes equipamentos, além de ter conhecimentos profundos em relação ao solo, fertilizantes, climas, dentre outros itens cruciais. Nesse momento, vamos entender qual a diferença entre os métodos de irrigação e sistema de irrigação. Os métodos estão relacionados à forma em que a água está sendo aplicada nas lavouras, sendo divididos em quatro: superficiais, subsuperfície, por aspersão e localizados. A partir dos métodos é que existem os sistemas, que são os equipamentos em si, utilizados para irrigação, podendo ser selecionado através de fatores como o solo, terreno, clima e até mesmo a cultura da plantação. Para uma boa irrigação, é necessário que toda a região ao redor da planta, e não apenas a superfície, seja atingida pela água, pois assim a planta terá uma hidratação mais eficaz e com maior rendimento em nutrientes. Mas para que isso ocorra, temos várias opções de sistemas de irrigação. Dentre eles estão o método de irrigação superficial. Esse método consiste basicamente em ter o solo coberto por água por ação da gravidade, tendo como possibilidade a inundação, onde a água é aplicada por toda a área, e o sulco, onde a água é direcionada apenas no corredor entre as plantações. Tem como vantagem o baixo nível tecnológico e o baixo custo energético, e desvantagem requerer de áreas planas, o risco de erosão do solo e o estresse hídrico para as plantas. Outro método é o método de irrigação por aspersão. Esse método são semelhantes à chuva, pois os jatos de água são lançados ao ar sobre as culturas. Ele é dividido em dois sistemas: os convencionais, onde utiliza de motobombas, tubulações e aspersores, podendo ser fixos ou móveis, e os mecanizados, que consistem na utilização de estruturas metálicas, o qual formam sprays montados.
Tem como vantagem a baixa mão de obra, mas pode ser levado em conta tornar o ambiente mais propício a patógenos, devido às folhas serem molhadas frequentemente. Temos também o método de irrigação localizada. Nesse método, a água é disposta ao sistema radicular das plantas, sendo assim localizada, como o próprio nome já diz. Usa de baixo volume de água e em alta frequência de aplicação. Nesse método, também é dividido em dois sistemas: o de gotejamento, sendo aplicadas em forma de gotas, com pressão de 50 a 200 kPa e com vazão de meio a 12 litros por hora, e a microaspersão, onde a aplicação é em fração, com pressão de 100 a 300 kPa e vazão de 30 a 200 litros por hora. A vantagem desse método é o aproveitamento de água devido à pouca taxa de evaporação e escoamento e requer pouca energia. Em contrapartida, existe um custo inicial elevado e a água de boa qualidade para evitar entupimentos. Por último, mas não menos importante, o método de irrigação subsuperfície. Nesse método, a água é aplicada abaixo do sistema radicular das plantas. Esse método também é dividido em dois sistemas, o de gotejamento subterrâneo e a elevação do lençol freático. Tem como vantagem a alta eficiência e uniformidade, além de reduzir a perda de água. Porém, também exige um custo inicial muito elevado. Você sabe como escolher o melhor sistema de irrigação de acordo com o tipo das hortaliças? Então, para realizar o cultivo de hortaliças são utilizados diferentes sistemas de irrigação, sendo que a quantidade e como realizar essa irrigação vai depender de alguns fatores, como qual espécie está sendo cultivada, a etapa do desenvolvimento das plantas, o tipo do solo e as condições climáticas. A plantação de hortas não pode ser irrigada em excesso, pois esta ação prejudica a aeração do subsolo e a respiração das raízes, causando a perda de nutrientes como o nitrogênio e potássio, processo denominado como lixiviação. As hortaliças necessitam de água disponível adequadamente no solo para suprir constantemente a água durante o ciclo de cultivo. Agora irei destacar alguns sistemas de irrigação para determinadas hortas. Na irrigação superficial, as hortaliças como as ervilhas tortas, os pimentões e os tomates necessitam da irrigação por suco, que pertence a esse sistema de irrigação superficial. Esse sistema ainda é aplicado na irrigação de melancia e melão, participando também no cultivo de sementes a partir dos frutos secos, como o caso da cenoura e a cebola. Na irrigação subsuperficial, as hortaliças são utilizadas no formato embrionário, com o propósito de realizar esse processo de irrigação. De acordo com estudos da Embrapa, diversas hortaliças podem ser irrigadas a partir desse método, como por exemplo as hortas de alho, feijão de vagem e milho doce. No entanto, esse sistema mostrou-se inviável para hortas de cenoura e cebola. A irrigação por aspersão. As hortaliças que são realizadas por meio dessa irrigação de aspersão convencional são bastante utilizadas no cultivo de hortaliças em áreas pequenas. Já para a irrigação nas grandes áreas de plantações de hortaliças, é utilizado o sistema pivô central para irrigar hortas de tomates, milho doce, cenoura, batata, melancia e outros. E para o sistema autopropelido, é determinado para plantações de batatas em menor escala. Na irrigação localizada, as hortaliças apresentam alto custo quando comparada aos outros dois tipos de irrigação, superficial e por aspersão. Nas hortas de tomate, pimentão, melão e outras diversas hortaliças, é viável a irrigação por meio do sistema de gotejamento, pois eleva a produtividade e a qualidade dos frutos. No entanto, as plantações de hortaliças necessitam de um manejo eficiente da água, que são usadas na irrigação e na utilização de fertirrigações, principalmente da aplicação de nitrogênio e potássio. O sistema de irrigação por microaspersão localizada é restrito apenas na irrigação de hortaliças, pois nesses tipos de irrigação ocorre o molhamento da superfície do solo de maneira geral, devido à maioria das espécies de plantas apresentar espaçamento entre si
e este sistema de irrigação não seria adequado. Um exemplo de irrigação por microaspersão localizada é a plantação de melancia. Quais possíveis soluções para os problemas relacionados à irrigação? A irrigação na agricultura provoca impactos ambientais. Para avaliar esses problemas, é necessário se atentar às ações de captação, disposição de água e distribuição, implementando ações corretas na gestão ambiental de maneira a desenvolver, implementar e analisar de forma mais crítica a política de irrigação. As plantas necessitam de água para realizar a hidratação, produzindo de maneira apropriada e com qualidade, mas devemos nos atentar às necessidades de diminuir os gastos de água. E para isto irei abordar algumas medidas simples para economizar água na agricultura, que são: armazenamento de água da chuva a partir de cisternas que nos municípios do Nordeste do semiárido enfrentam o processo de seca. Nos momentos chuvosos, a água é armazenada nesses reservatórios para ser utilizados o ano inteiro. Outras regiões do país também podem realizar a instalação desses reservatórios. O sistema de irrigação por meio de gotejamento. Em vez de utilizar uma irrigação com fluxo constante, essa técnica denominada como gotejamento proporciona ao agricultor economizar cerca de 50% de água e ainda obter o mesmo resultado. O uso responsável da irrigação é fundamental para quem precisa desse recurso hídrico para manter sua plantação, devendo se atentar às tecnologias econômicas com o propósito de alcançar o mesmo resultado. Mas você, agricultor, deve realizar a manutenção constante para evitar que peças defeituosas causem vazamentos. Evitar a erosão do solo, pois as plantas que estão com problemas erosivos no solo não conseguem aproveitar a irrigação, e com esse problema é necessário irrigar mais vezes esse cultivo, desperdiçando água, sendo que uma terra tratada de maneira adequada alcança melhores resultados, utilizando poucos recursos. A utilização de telas, pois no verão, devido às altas exposições das plantas ao sol, provoca o ressecamento desse cultivo, tornando necessário reforçar a irrigação. Controlando a necessidade normal da água nessas plantações, a utilização dessas telas nas pequenas e médias plantações controla a entrada de radiação ultravioleta na lavoura, equilibrando a temperatura e o consumo de água pela planta.